Ai, ai. Ficar aqui vendo o feed do Instagram. Tarefas? Eu faço. Pra que fazer tarefa hoje? Não, depois eu faço. Procrastinação. Essa é a palavra que tem preocupado tanto eu, você e inúmeras pessoas. Porque a gente tem aquele hábito, né, de deixar para depois, deixar a vida te levar, a vida leva eu. E quando você vê, tem um monte de tarefas acumuladas e você fica, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui deixar para a última hora? Então hoje, conforme vocês votaram lá no meu Instagram, que também vou deixar aqui para caso vocês queiram me seguir por lá, vamos falar sobre dicas, artimanhas para que a gente venha conseguir focar no nosso trabalho e nos organizar e evitar a procrastinação de uma vez por todas. Então, bora lá comigo! E vamos começar esse vídeo falando sobre a importância de definir uma rotina. Eu sei que muita gente hoje trabalha de home office, principalmente no meio da pandemia, e outros também trabalham como autônomo, empresário e pode definir o horário e trabalhar da forma que preferir. Porém, é importante, independente se você vai ter uma rotina diária ou mais noturna, definir e estipular um horário. Tanto o horário de expediente de trabalho, quanto também um horário para que você venha cumprir outras atividades, como exercício físico, que a gente sabe que é muito importante para o seu corpo, para a sua mente estar bem e você conseguir trabalhar melhor também, ter um tempo útil maior, ou seja, trabalhar menos horas, mas com mais qualidade do que trabalhar mais horas, não estando tão bem, não conseguindo produzir tanto. Então, defina uma rotina de acordo com o que você acredita que funcione melhor para você. E falando em definir rotina, a próxima dica é que você venha ter um espaço só seu ali para trabalho, um cantinho, pode ser até mesmo no seu quarto ou em outro ambiente ali, ou se você tem um escritório, mas defina ali um espaço, porque novamente o seu cérebro vai entender, opa, chegou a hora de trabalhar. Isso já é comprovado, não sei se vocês chegaram a ter a oportunidade de ler O Poder do Hábito, mas lá fala sobre isso, e eu lembro que eu assisti até um TED que falava sobre não conseguir ter o hábito de se exercitar, porque ele chegava cansado do expediente, trabalhava o dia todo e deitava no sofá. No momento que ele se jogava no sofá, ele não conseguia se levantar para fazer atividade física. Então ele percebeu isso e ao invés de deitar no sofá, ele ia e já colocava o tênis. E aí o corpo entendia, opa, é hora de me exercitar. E acabava conseguindo se exercitar. Então por isso que é importante estabelecer uma rotina e ter um espaço de trabalho organizado, tá? Isso já é comprovado também. Se você tem um campo muito bagunçado, também gera um certo desconforto, você não consegue trabalhar com a mesma qualidade. E ainda falando nisso, é importante frisar, falando em rotina, em espaço organizado, que é importante também você ter ali alguns rituais matinais, enfim, antes do seu expediente, de arrumar sua cama, de tirar o pijama e colocar uma outra roupa, que novamente o seu corpo vai entender, opa, chegou a hora de trabalhar. E ele vai estar mais disposto e aí a gente vai conseguir ter aí um expediente muito mais produtivo e evitar aquela procrastinação também. E não tem como a gente falar de evitar a procrastinação sem falar de checklist. É muito importante para qualquer organização você listar todas as tarefas que você precisa desempenhar na semana, no dia e conseguir definir prazos de acordo com a prioridade. Ou seja, aqui tem duas dicas em uma, que é montar esse checklist, seja com papel, caneta ou em aplicativos. No meu caso, eu uso o Trello há muito tempo e tem funcionado muito bem para mim. E que o importante é que essas listas estejam visíveis para você estar sempre vendo o que você precisa fazer e não esquecer e não desfocar daquelas suas metas, né? E, além disso, é entender e gerir ali uma priorização. Eu sei que muita gente acha que tudo é urgente, quando tudo é urgente, nada é urgente. Então, a gente precisa definir o que é mais importante. E uma dica dentro dessa dica é que quando a gente vai pensar em priorização, é importante a gente priorizar e começar pelas tarefas que são mais difíceis, aquelas tarefas que, ai, nossa, que saco, vou ter que fazer isso, nossa, vai demorar muito tempo. Essas mesmo, essas que são as mais chatinhas
são importantes que a gente venha começar por elas. Mas por que isso, Ana? Como a gente tem mais energia durante o início do expediente, a gente tende a ter uma performance muito melhor quando a gente começa pelas atividades mais difíceis do que começar pelas fáceis e depois ter que fazer uma difícil. Que daí é muito mais fácil a gente procrastinar essa difícil para um outro dia do que executá-la. Então, começa pelas mais difíceis pensando nisso. Aliás, tem um outro ponto também que é o nosso cérebro, ele entende, ele se fortalece, digamos assim, quando a gente consegue concluir uma tarefa difícil, né? O nosso ego fica, opa, concluiu uma tarefa difícil. Então as outras depois vira fichinha. Aliás, é comprovado que o fato de você arrumar a sua cama já ajuda para todo o seu dia. Por quê? O seu cérebro entendeu que você conseguiu realizar uma tarefa. Então, em todo momento que você está realizando tarefas, está sendo enviada essa mensagem para o seu cérebro e ele vai continuar, agindo conforme essas mensagens. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter um dia aí super produtivo e geralmente esse dia ele vai contar com uma série de tarefas que você conseguiu cumprir. Quanto mais tarefas a gente cumpre, parece que mais a gente quer continuar fazendo, mesmo que a gente esteja cansado. Então, pense nisso e comece pelas tarefas mais difíceis. E a próxima dica é definir metas e se presentear. Porque nada mais justo do que depois que conseguir desempenhar uma tarefa naquele prazo, a gente se dá algum luxo, né? Mas a gente mereceu, a gente conseguiu cumprir finalmente e parar de procrastinar. E querendo ou não, é uma forma também da gente estar ali treinando o nosso cérebro. É assim que acontece com o adestramento de cães e, querendo ou não, acaba funcionando pra gente também. Então, pode pensar assim, eu preciso desempenhar tal tarefa até tal horário. Se eu conseguir, eu vou comprar esse docinho no iFood. Eu vou poder assistir tal série hoje, né? Tantos episódios, enfim. Então, isso tem funcionado também e pode te ajudar nisso também. E ainda falando em metas, definir metas abertamente é quando a gente cria um compromisso social. Então, se você está pensando em ler X livros no ano, começar a fazer uma dieta ou fazer uma série de exercícios, tenha em mente que quando você abre isso, expõe, seja para um amigo, para um familiar ou nas suas redes sociais, você acaba ficando mais propenso a seguir à risca o que você determinou. E, enfim, evitar a procrastinação, evitar de não cumprir as coisas que você determina. Eu mesma faço isso e tem funcionado muito bem. Eu estou no 3º ano de metas de leitura. Primeiro ano foram 12 livros, segundo foram 24, agora são 18. E eu sempre coloco nas redes, eu coloco lá 1/18, 2/18. E com isso eu assumo um compromisso social. E fica mais forte, porque não é só você ali, né? É a sua imagem, a sua palavra, e você tende a não medir tantos esforços e ir atrás de cumprir aquela meta que você estabeleceu abertamente. E chegando aqui na reta final, preciso falar das últimas 2 dicas que estão ali ligadas, que é, primeiro, fugir de qualquer distração possível, ou seja, desative as notificações do seu celular, evite contato com televisão, enfim, evite qualquer possível distração, até porque hoje a maioria das pessoas trabalham com acesso ali ao celular e vira e mexe, pipoca uma notificação e a gente é curioso, né? A gente vai querer ver, vai querer responder e quando a gente mal perceber já vai estar lá passando, rolando o feed, meia hora, 1 hora e, né, é a procrastinação pura a gente passar esse tempo nas redes sociais. Então, para evitar, desative todas as notificações possíveis e determine tempos de foco. Então, a segunda dica dentro dessas finais é estabelecer tempos de foco para desempenhar determinada atividade, determinada tarefa que você definiu lá no checklist, se lembra? Então, tem até uma técnica chamada Pomodoro que muita gente utiliza há muito tempo e funciona. Eu mesma já cheguei a utilizar também. Que ela consiste em 25 minutos de tempo focado e 5 minutos de descanso durante 2 horas e depois dessas 2 horas ela te dá 30 minutos de descanso e nesse tempo você pode beber uma água, levantar, fazer um alongamento, ver as suas redes sociais, mas tente cumprir ela e não acabar passando desse prazo aí, passando horas nas redes sociais. Então, quando você define
prazos e tempos de foco, você tende a conseguir tirar essas atividades aí do papel e realizá-las de uma vez por todas. Hoje eu tenho utilizado um prazo próprio meu, então eu penso quanto tempo determinada tarefa tende a levar. 1 hora, então eu tenho até tal horário para entregar essa tarefa. E aí eu foco naquela tarefa, evito contato com as redes sociais e depois que eu termino aquela tarefa eu me dou aí 10, 15 minutos e olho as redes sociais, posto alguma coisa, vou no banheiro, enfim. Então eu tento determinar prazos para as atividades e cumpri-las, e é o que acaba funcionando melhor para mim. E bom, essas foram as dicas, espero que tenham sido úteis para vocês. Testem, que eu tenho certeza que pelo menos alguma delas vai te ajudar, assim como tem me ajudado também. E se tem alguma outra dica que você utiliza, comenta aqui embaixo também que eu quero saber. E não esquece de dar aquele like, de se inscrever aqui no canal, que eu vou continuar trazendo vários vídeos de dicas, seja sobre marketing, negócios, até essas dicas mais pessoais. E espero que vocês continuem aproveitando esse conteúdo aqui junto comigo também. E por hoje é só, espero que tenha sido útil para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.